Olá pessoal, tudo bom? Essa é a nossa aula de número 15 e a gente vai trazer nela aqui a correção da lista de exercícios que foi passada. Bom, antes de iniciar a correção propriamente dita, quero divulgar o nosso canal no YouTube, tá? Você digita o endereço do YouTube, /Edgar S. Oliveira, e lá você vai ter acesso a todas as nossas videoaulas, inclusive para quem está iniciando o curso, entrou recentemente no curso, pode ter acesso a esse material e ter todo o conteúdo, né, para estar iniciando bem o estudo do Excel. O Twitter também é uma ótima ferramenta na qual eu divulgo muita coisa, muita informação, inclusive sobre as aulas. Para quem tem o microblog aí, pode estar me adicionando ou me seguindo, tá? O e-mail de contato é esse aí, o edgar.oliveira7@gmail.com. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu queria fazer aqui uma pequena reflexão sobre o que ocorreu nesta semana. A morte do Steve Jobs, morte prematura de um gênio da informática, né, o cara que revolucionou a forma como a gente vê hoje a informática. Tudo que ele criou e idealizou foi muito, na minha opinião, muito fantástico. Na verdade, a minha reflexão não é propriamente dito sobre a morte dele, e sim sobre um texto bíblico. Quero aqui compartilhar com vocês esse pequeno trecho, que diz o seguinte: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Os frutos produzidos na herdade, que é a propriedade rural lá, certo? E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu quero aproveitar o momento que foi a passagem aí desse cidadão aqui na Terra, onde se tornou um dos homens mais ricos, ou o mais rico do mundo, eu não sei bem ao certo. A verdade é que ele é bem rico. Não sei da vida dele, o que ele fez em relação à vida eterna, se ele acreditava nisso ou não. O que eu quero deixar aqui é que não adianta só a gente ter tudo nessa vida, ter os nossos celeiros cheios, a conta bancária gorda. Acho que a vida eterna ela deve ser pensada, tá? Sobre a vida eterna, onde você vai passar, para onde você vai depois da morte. Fica aí a minha reflexão, que vocês pensem sobre isso. E vamos lá, vamos ao que interessa para essa aula de hoje, tá? Que é a correção dos 11 exercícios. Primeira questão é bem simples, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, que são coisas bem simples, tá? São questões de informática aplicada para o dia a dia. Na primeira questão a gente tem aqui uma planilha de uma livraria, tá? Onde eu tenho aqui o estoque de livros, quantidade de estoque e o preço unitário de cada livro. Na coluna total em estoque, ele quer saber quanto ele possui no estoque dele em reais. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar a quantidade, tá? O asterisco é o multiplicador aí no Excel, vezes o preço unitário, ok? Enter. Como eu já havia aplicado o estilo de moeda aqui antes, tá? Para quem não tem aplicado, basta clicar. Naturalmente o Excel absorve a formatação aqui do estilo de moeda e aplica ao resultado, tá? Então a gente pode finalizar essa coluna usando aqui a alça de preenchimento. Para quem ainda não sabe, é esse pontinho aqui. Você posiciona o ponteiro do mouse sobre ele e ele vira aí essa cruz, clica e arrasta, tá? Preço unitário mais frete. Não vou nem comentar sobre essa coluna, tá? Espero que vocês compreendam o que eu estou fazendo aí, ok?
Mesma coisa, alça de preenchimento. Aqui ele quer apenas totalizar. Posso usar o autossoma, confirmo com Enter. Também posso usar a alça de preenchimento aqui, tá? Aqui eu não preciso totalizar, nem muito menos aqui, apenas as colunas são interessantes ter totalizadores, tá? Quanto é que custa os livros com frete ao todo, o total em estoque e a quantidade em estoque, ok? Salva e vamos aí para a segunda questão. Bom, na segunda questão ela pede um pouquinho mais aí do raciocínio. Ela começa dizendo o seguinte, vamos lá, segunda questão. Você recebe por mês R$ 1.200. Calcule quanto você gasta em reais, tá, nas seguintes porcentagens. 33,05 com despesas do lar. Despesas do lar. Eu vou digitar diretamente aqui a porcentagem gasta vezes o salário que está aqui na B3, ok? Enter. 27,95 com investimento faculdade, 27,95, eu acho que é isso, vezes salário, 18,1% com livros e 10% com combustíveis e impostos. Calcule o valor gasto em cada um dos itens acima e quanto sobrou em dinheiro. Ele já calculou aqui quanto eu gastei em cada um dos itens. Quanto sobrou em dinheiro? Seria o saldo, sobra, né? Como é que eu faço isso de uma forma direta? Tem o salário menos a soma de todas as minhas despesas. Fecho parênteses, Enter. Está aqui o meu saldo. O que eu fiz? Subtraí do salário a soma das despesas, tá? Apliquei aqui a funçãozinha da soma e entre parênteses o intervalo que compreende as despesas, ok? Aqui eu tenho o meu saldo. Pode aplicar um negrito. E para finalizar, ele pede aqui um gráfico de pizza e um de coluna representando todos os gastos e a sobra de dinheiro. Bom, por que eu deixei tudo juntinho aqui, as despesas e o saldo? Para justamente facilitar na hora da construção do gráfico. Vamos lá para o assistente gráfico. Ele pede primeiro o de pizza. Vamos usar o primeiro modelo aqui. Avança. Título do gráfico. Vamos colocar aqui despesas. Despesas mensais. A legenda, deixa ela lá. Essa daí mesmo. No rótulo de dados vamos utilizar a porcentagem aqui para representar aqui. Percentual representando cada fatia do nosso gráfico. Ok? Resta apenas agora organizar aqui o gráfico de uma forma que ele fique bem apresentável, tá? Vamos diminuir a fonte aqui da legenda. Formata também um rótulo de dados. Para aumentar o nosso gráfico, você pode clicar aqui numa área que compreenda mais ou menos o quadrado aqui da figura, tá? Ok, como é que eu fiz? Cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse, próximo ao gráfico, e redimensiono aqui, tá? Posso também diminuir aqui essa fonte. E eis o nosso gráfico de pizza. Vamos agora para o nosso gráfico de coluna, né? Mesma coisa, seleciono os mesmos itens, assistente de gráfico, gráfico aqui de colunas, avanço. Você pode observar, tá aqui os valores. Nesse eixo eu tenho as despesas, tá? Nesse caso aqui, eu não vou pôr rótulo de dados, nem a legenda, que não se faz necessário, tá? Apenas o gráfico, ok? Vamos posicionar esse gráfico aqui à direita do gráfico de pizza. Mesma coisa, aumento a área do gráfico, diminuo a fonte, formatando aqui o eixo, diminuo as fontes, ok? Bom, eu sei que vocês fizeram gráficos bem mais elaborados, mais bonitos do que esse, tá?
o nosso só para efeito de aprendizagem, tá? Salve, vamos para a quarta questão. A terceira foi anulada. Bom, a quarta questão, eu tenho novamente aqui uma planilha com produtos aí de uma empresa, tá? A gente vai só, na verdade, aqui formatar essa planilha e fazer algumas multiplicações, nada demais, tá? Como é que eu faço para diminuir aqui a largura desta coluna, tá? E exibir todo o conteúdo do título. Com a célula selecionada, menu formatar, células, aba alinhamento. No alinhamento de texto eu vou centralizar tanto na vertical como na horizontal, para que ele fique no centro da célula. Controle de texto, quebrar o texto automaticamente. Para quê? Para que ele se adeque à largura da coluna, ok? Duas linhas está de bom tamanho, ok? Como é que eu faço para aplicar para as demais? Pincel e seleciono todas as outras, ok? Apliquei a mesma formatação deste aos demais. Ótimo. Vamos fazer aqui uma formataçãozinha bem rápida, tá? Aplicar um preenchimento. Aqui, lógico, tem um estilo de moeda. Mais uma vez eu quero ressaltar, você não precisa digitar o cifrão, nem a vírgula e o 00. Caso haja números decimais, como é o caso do 999, você tem que digitar 9,99, vírgula, tá? Aqui a gente digita vírgula, depois o 00 de centavos, e não ponto, tá? Digitou o ponto, vacilou. Isso aqui já não é um número, é um texto para o Excel. Aqui eu tenho os percentuais de desconto. Bom, nos descontos, alguns têm duas casas decimais, outros não. Como é que eu faço isso? Diminuo todas as casas e aumento duas casas decimais, ok? Botõezinhos de aumentar e diminuir casas decimais. Ele quer saber qual é o valor do desconto. Como é que eu descubro esse valor? Multiplicando o valor preço unitário pelo desconto. Deixa eu só corrigir aqui, que aqui não é preço unitário com desconto, é só preço unitário. Então eis aí o valor do desconto, tá? 10% de R$ 289,50 é R$ 28,95, tá? Isso é matemática básica, pessoal. Recomendo que vocês estudem matemática básica. Como aqui é valor de desconto, então estilo de moeda. Preço unitário com desconto, ele quer saber quanto é que ele vai pagar sem o desconto, com o desconto, aliás. Então eu subtraio o preço unitário do valor de desconto, e aí eu tenho mais uma vez a alça de preenchimento aí para facilitar a nossa vida. Estilo de moeda. Vamos aqui rapidinho, tá? Eu vou diminuir aqui a largura um pouco. Bom, eu tenho aqui o número de parcelas, lógico. O número de parcelas é que aquele produto é vendido, tá? Então qual é o valor da parcela? É o preço, lógico, com desconto, dividido pelo número de parcelas. Mesma coisa, alça de preenchimento também. Como o valor que foi utilizado na fórmula aí, na divisão, estava no estilo de moeda, o resultado também vai para o estilo de moeda. Caso não vá, seleciona e aplica o estilo de moeda. Valor total vendido com desconto. Valor total vendido com desconto. Esse é o valor unitário com desconto. Multiplico ele por quem? Pela quantidade vendida. Simples demais. Ok? Alça de preenchimento. Finalizamos a nossa planilha da questão 4. Planilha bem simples e rápida. Quinta questão. A quinta questão tratava de quê? Tratava de uns dados aí da Secretaria Estadual de Ensino, que trata sobre a evasão escolar. 30% de evasão escolar na primeira série, de um total de 120 alunos. E ele vai até a oitava série citando o percentual de evasão e o total de alunos de cada série. Na primeira série,
Tá? A planilha ficou organizada dessa forma. Na primeira série eu tenho 120 alunos e 30% de evasão. Certo? Na segunda 105 alunos, 28,75 e aí vai. O que ele quer? Ele quer que eu monte uma planilha calculando o número de alunos que saíram da escola e representar graficamente a evasão. Evasão de alunos, saída de alunos. Como é que eu descubro o total de alunos que se evadiram aí da escola? Multiplicando o percentual pelo número de alunos. De 120 alunos, 36 vazaram. Não querem nada com a vida e estão entregando o seu destino à pobreza, à miséria, à marginalidade, ok? Então vamos lá. 105 vezes 28,75%, 30 alunos, tá? A alça de preenchimento também pode ser utilizada aqui. Em alguns casos, os números ficaram assim, fracionários, tá? O que você faz? Diminui o número de casas decimais até ficar só a parte inteira, que é o que interessa para o gráfico, tá? Vamos lá fazer o gráfico. Que informações ele quer? As evasões, os percentuais de evasões por série. Então, ó, eu vou selecionar essa coluna, seguro o botão Ctrl do teclado, Ctrl é esse que fica aí, tanto à esquerda e à direita temos um na parte inferior do teclado. Você segura ele e em seguida seleciona a coluna de percentuais de evasão. Solta o Ctrl, as duas vão ficar selecionadas, tá? A menos que eu clique em outra área. Mais uma vez, seleciono essa, seguro o Ctrl e seleciona esta. Vamos lá para o assistente de gráfico. Clico lá. Vamos utilizar o de pizza, tá? Ok. Percentual de evasão, já sugerido aí pelo Excel. E os percentuais. Ok. Vamos organizar esse gráfico um pouquinho aqui abaixo. Vamos redimensionar aqui a área dele. Opa. Aumentar um pouco a pizza. Vamos diminuir aqui o rótulo, a fonte do rótulo. E pronto, o nosso gráfico está feito. Tá? Na legenda eu tenho as séries e o percentual de evasão de cada escola. Vamos lá para a sexta questão. Bom, na sexta questão ele fala que uma escola chique de idiomas cobra as seguintes mensalidades dos alunos: nível 1, R$ 51,50, nível 2, R$ 65, nível 3, R$ 80, nível 4, R$ 100. Ele informa que para os alunos que pagam as mensalidades até o dia 1º de cada mês, ele tem um desconto, ele concede um desconto de 15%. Os que pagam até o dia 5, 10%. Os que pagam até o dia 10, 3,89%. Ele pede que você monte uma planilha para saber o valor do desconto e o valor final de cada mensalidade com desconto. Simples, ele quer que você faça uma tabela, tá? Para fixar lá na escola lá de idiomas. Como é que eu fiz isso? Como é que eu elaborei essa planilha? Criei uma coluna para os níveis, níveis 1, 2, 3 e 4, o valor da mensalidade de cada nível. E em seguida eu utilizei duas colunas aqui, uma para o percentual e outra para a mensalidade. E aqui em cima ó, eu coloquei pagamento até dia 1. Eu posso mesclar essas duas ou não, fica aí a critério de vocês, mas para que fique bem mais organizado, você seleciona as duas células e mescla, tá? Percebam aqui que eu usei duas linhas, tá? Então o que aconteceu aqui? Eu vou retirar a mesclagem para vocês ficarem a par disso aqui. Eu tenho duas linhas aqui, apenas temos preenchimento, tá? Aqui e bordas externas, ok? O que eu fiz aqui? Selecionei e mesclei. Ele mescla e centraliza, ok? Então vamos lá para a matemática aí da planilha. 15% de 51,50. Opa! Quando eu tenho cerquilha é porque o valor não coube na coluna. Então eu aumento aqui a largura e tenho todo o valor aí. R$ 7,73 é o desconto. Quanto é que fica a mensalidade com esse desconto?
Mensalidade menos o desconto. Simples, não? Aqui eu posso usar alça de preenchimento para as duas células. Seleciono alça de preenchimento até o final. Mais uma vez, valores que não encaixaram. Opa. Tivemos problemas aqui, pessoal. 4 milhões aqui de desconto. Algo errado. Perceberam? Usei alça de preenchimento, ó. E essa célula aqui, certo? Aqui tem o percentual, deveria ser essa aqui. Aí eu tenho um valor real. Mesma coisa acontece aqui. Ok? A célula do valor da mensalidade deveria mudar, claro. Mas a do desconto, a mesma. Como é que eu faço para corrigir isso? A célula que contém o percentual é a D5, então eu coloco o dólar aqui para fixar. E quando eu usar a alça de preenchimento, vou apagar mais uma vez aqui. Essa não, essa é uma subtração do valor da mensalidade pelo desconto, tá? Subtraindo o desconto. Elas vão ser alteradas a cada célula que a alça de preenchimento avançar. Já essa não, ela tem que permanecer sempre na D5. Então eu coloquei o dólar aqui à frente do número da linha para que ela permaneça sempre na linha 5. Na coluna D ela já vai ficar. Então não precisaria eu pôr um dólar também à frente da coluna, tá? Fica aí só para fins didáticos. Mas na prática não precisaria. Seleciono mais uma vez e posso agora puxar a alça de preenchimento. Ok? R$100 vezes 15%. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 10% vezes mesma mensalidade. Mensalidade vai ser o quê? 51 menos 5,15. Mesma coisa eu faço aqui com a F5. Ponho o dólar aqui e puxo a alça de preenchimento. Aumenta um pouco a largura. E aí temos os descontos. Mesmo para quem paga até o dia 10. Fixando aí H5. Quanto fica a mensalidade com desconto? Pode também usar a alça de preenchimento. E terminamos a sexta questão. Sétima questão. No posto Pateta, cobram-se os seguintes preços de combustíveis com prazo de 20 dias. Gasolina comum 2,299, álcool 1,099, diesel 2,899, gasolina aditivada 2,499. 499, desculpe. Para pagamento à vista, tem-se um desconto de 5,3%. E para cheque pré-datado acima de 21 dias, cobra-se um acréscimo de 8,9%. Monte uma planilha para exibir o preço dos combustíveis à vista e a prazo. Ele vende os 3 tipos de combustível. Faltou aqui o álcool. Não é isso? O álcool a 1,099. Até 20 dias ele cobra esse valor. Se você pagar à vista, você tem um desconto de 5,3%. Desconto significa subtração, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o valor que é pago até 20 dias, subtrair dele o que? 5,3% do valor da gasolina, do combustível, tá? Então eu multiplico o valor do combustível por 5,3 e esse valor será subtraído do valor do combustível. Então se você pagar um cheque para 20 dias, você paga 2,299. Se você pagar à vista, você vai pagar só R$2,177. Posso também aqui usar esse preenchimento? Claro que posso, tá? Ok? O valor subtraído do valor multiplicado pelo percentual. Ok? Agora se você
vai pagar com cheque para 21 dias, você vai ter aí um acréscimo aí de 8,9%. Acréscimo, soma. Então, eu vou pegar o valor do combustível e somar a ele o que? 8,9 do valor do combustível. Ok? Eu multiplico o valor do combustível por 8,9 e somo isso ao valor do combustível. É o mesmo que eu multiplicar esse combustível por 8,9% e somar a ele o valor do combustível, gente. Ok? 2,504. Compreendido aí a formulazinha bem simples. Alça de preenchimento. E tá aí a nossa planilha de combustíveis do alto posto. Pateta. Aplico aqui um preenchimento. Muda a cor da fonte. Estamos resolvidos com a sétima questão. Próxima aula a gente continua com a resolução da 8 até a 11ª, tá?